Fala galera! A sexta-feira chegou pegando fogo e o clima no Fortaleza tá longe de ser tranquilo. A situação no PC virou um verdadeiro quebra-cabeça, com a diretoria tentando reorganizar o setor de futebol no meio do caos que virou a temporada de 2025. A nova do momento é que o Conselho de Administração da SAF autorizou oficialmente Marcelo Paes a sair em busca de um novo executivo de futebol. Isso mesmo! Depois de mais de 50 dias da demissão de Ali Santiago e Bruno Costa, o Fortaleza ainda está à deriva, tentando preencher esse buraco gigante no comando do futebol. O novo executivo, que será diretamente subordinado ao Marcelo Paes, vai precisar ser quase um super-herói? A missão não é simples. Coordenar o setor de futebol, lidar com o dia a dia dos jogadores e da comissão técnica e ainda entrar pesado no mercado em busca de reforços. E não dá nem para respirar muito, porque a janela de transferências já tá batendo na porta. A primeira vai rolar em junho e a segunda entre 10 de julho e 2 de setembro. Ou seja, é tudo para ontem. E olha, o Marcelo Boeck, que tem dado uma força na função, não foi contratado para isso. Tá quebrando um galho mesmo? Mas não dá para seguir assim por muito tempo. A tendência agora é que o Boeck ganhe mais espaço nessa transição, até que o novo executivo chegue. E aí fica a grande dúvida. Será que essa nova equipe vai ter peito para encerrar ciclos? Para tirar do elenco quem tá visivelmente fazendo hora extra? Eu sinceramente duvido, mas torço muito para estar errado. A pressão é gigante, e não só da torcida, a imprensa também tá em cima. O clima é de crise declarada e muita cobrança. O Marcelo Leão foi direto ao ponto ao dizer que essa temporada é a pior dos últimos anos, que o elenco tá inchado de jogadores que não rendem mais e que o objetivo, agora, é simplesmente escapar do rebaixamento. Nada de sonho com G4 ou vaga na Libertadores. A real é que o torcedor só quer não passar vergonha e tem mais. Vojvoda também desabafou. Na coletiva pós-eliminação na Copa do Brasil, ele foi sincero. Disse que não sabe mais o que fazer, que o trabalho é o que resta, porque milagre ele não pode operar. Assumiu que esse é o pior ano dele no Fortaleza e que o time não consegue manter uma sequência decente de atuações. Joga bem um tempo, depois some em campo. É o famoso sobe para respirar e afunda de novo. A torcida já não aguenta mais. Só na última partida, mais de 15 mil torcedores compareceram ao Castelão para assistir um time que só acordou nos 35 do segundo tempo. E olha que estamos falando da temporada com o maior orçamento da história do clube. Nada deu certo. Montagem do elenco, pré-temporada, gestão de contratos, tudo falhou. E como se não bastasse, ainda tem polêmica envolvendo nomes como David Luiz e Daverson. Os dois se envolveram em um acidente de trânsito em Fortaleza que viralizou nas redes sociais. Mas o burburinho maior foi em cima dos bastidores. David Luiz, por exemplo, tem apenas 3 vitórias em campo com a camisa do Fortaleza e um aproveitamento baixíssimo. Já Daverson tá no meio de uma treta envolvendo o Atlético Mineiro e o Cuiabá, que ainda cobra o pagamento da transferência. E tudo isso enquanto o jogador tenta se firmar no tricolor do Pice. Enquanto isso, o time se prepara para encarar o Cruzeiro domingo à noite, num dos horários mais ingratos da Série A. A partida promete ser tensa. O Cruzeiro vem de bons jogos e tá empolgado, enquanto o Fortaleza parece sem rumo. E para piorar, logo depois tem viagem para a Argentina, onde enfrenta o Racing pela Libertadores. A situação é de emergência. E o clube vai precisar se reinventar nessa parada para o Super Mundial se quiser sair do buraco. A imprensa pernambucana, por sua vez, celebrou com razão a classificação histórica do Retrô na Copa do Brasil. Após eliminar o Fortaleza em pleno Castelão. Foi um feito e tanto para o clube de Pernambuco, que viu seu goleiro brilhar nos pênaltis e garantiu vaga nas oitavas de final. Enquanto isso, o Leão do PC só coleciona decepções. A temporada do Fortaleza virou um enredo de filme de terror. A torcida está cansada de discursos prontos, de entrevistas vazias e promessas que não se cumprem. Quando o Marcelo Paes foi criticado, logo apareceu nas redes sociais mostrando que estava no clube, tomando café com a funcionária, se esforçando. Mas hoje, cadê? O torcedor quer ação, não vídeo em rede social. É hora de parar de olhar para o passado e assumir que 2025 foi um fracasso até aqui.
Só resta uma alternativa: trabalhar duro, reorganizar o elenco, contratar certo e cortar quem não entrega mais. Porque se continuar assim, o fim desse roteiro todo mundo já conhece. Mas a verdade é que ninguém no Fortaleza pode mais se dar ao luxo de ficar esperando que as coisas simplesmente se resolvam com o tempo. Porque o tempo já passou e os erros se acumularam. Erros que começam desde a montagem do elenco, passando pela escolha dos reforços que não renderam o esperado e desembocando na inércia da diretoria, que parece ter sido pega de surpresa por uma temporada desastrosa, mesmo tendo todos os sinais de que o buraco era fundo. E se Vojvoda já não sabe mais o que fazer, a torcida sabe muito bem o que quer: mudanças. E não é mudança de discurso, é mudança de postura. O torcedor cansou de ver coletiva onde se fala que precisa trabalhar, que os resultados vão aparecer, que a confiança vai voltar, porque o que o torcedor vê dentro de campo é exatamente o contrário. É um time desorganizado, com jogadores que parecem não acreditar no que estão fazendo, com pouca entrega, pouca criatividade e quase nenhuma conexão com a arquibancada. E esse distanciamento entre time e torcida é cada vez mais visível. Antigamente, o torcedor do Fortaleza podia até ficar frustrado com um resultado ruim, mas enxergava vontade, raça, entrega. Hoje, o que se vê é um elenco que caminha em campo, sem alma, sem intensidade, e quando um time perde isso, perde também o respaldo da arquibancada, que começa a se perguntar onde foi parar aquele espírito guerreiro que marcou os melhores momentos da equipe nos últimos anos. E é por isso que a fala de Vojvoda, mesmo sendo honesta, também escancara o nível do problema. Quando o comandante admite que esse é o pior ano dele no clube, ele também está dizendo indiretamente que a estrutura que o cerca falhou, que não houve planejamento adequado, que os reforços foram mal escolhidos, que a pré-temporada não foi bem feita e que a resposta dentro de campo está aquém até das piores expectativas. E o mais preocupante, ele não apresenta soluções. Ele apenas repete o mantra do vamos trabalhar. Só que o torcedor quer mais do que isso. Ele quer respostas e, acima de tudo, ações concretas. E aí a pressão cai sobre Marcelo Paes, que está no centro do furacão. E vamos ser honestos, a crítica ao presidente não é apenas pelo momento atual, mas pela postura que ele adotou nos momentos mais delicados da temporada. Quando tudo começou a desandar, ele preferiu se recolher. Só apareceu depois que a pressão aumentou, que a torcida foi pra cima. Aí vieram os vídeos, os posts nas redes sociais, as fotos tomando café com funcionários do clube, tentativa clara de mostrar trabalho, de reforçar a imagem de gestor presente. Mas ficou escancarado que era uma reação à crítica e não uma iniciativa espontânea de liderança. E não adianta fingir que a culpa é só do elenco. O problema é estrutural, é na gestão, nas escolhas equivocadas, na falta de renovação, no comando técnico, na insistência com jogadores que já deram tudo o que tinham para dar. A temporada de 2025 não está ruim por acaso, ela é consequência direta de um acúmulo de erros, de um ciclo que se esgotou e que a diretoria do Fortaleza demorou demais para perceber. O torcedor não é burro, ele sabe identificar quando o clube está perdido e quando olha para o banco, para o presidente, para os dirigentes e não vê nenhum movimento claro de reação, a frustração vira revolta. O time caiu na Copa do Nordeste com atuações pífias. Foi eliminado pelo CRB, derrotado pelo Vitória, não venceu um clássico sequer contra o Ceará. E ainda teve a eliminação vexatória para o Retrô em pleno Castelão na Copa do Brasil. Um time que deveria ser protagonista nas competições regionais, que tem uma das maiores folhas salariais do Nordeste, sendo derrubado por adversários tecnicamente inferiores. E o que falar da Libertadores? A campanha na fase de grupos foi uma montanha-russa de emoções frustradas. Era para já estar classificado, mas tropeçou contra o Bucaramanga fora, tropeçou de novo em casa e agora vai ter que pontuar contra o Racing na Argentina. E convenhamos, esse time do Fortaleza, do jeito que está jogando, do jeito que está emocionalmente, parece não ter forças para isso. Aí é que está o perigo. O clube pode ser eliminado em mais uma competição, acumulando fracassos. E se afundando ainda mais numa crise que parece não ter fim, e olha que o momento poderia ser outro. O Fortaleza vinha de temporadas de crescimento,
com um trabalho sólido, com Vojvoda fazendo história. Mas justamente por isso, muitos acreditaram que a estabilidade estava garantida. E aí é que mora o erro. No futebol, o sucesso de ontem não garante nada amanhã. A competitividade é constante e quem para no tempo é atropelado. A imprensa de fora até entende o contexto. A mídia pernambucana, por exemplo, exaltou a classificação do Retrô como uma conquista histórica e, com razão. O time foi valente, soube jogar fora de casa, eliminou um gigante em crise e fez história na Copa do Brasil. Enquanto isso, o Fortaleza é notícia por escândalos, desabafos e vexames. O nome do clube circula mais por polêmicas do que por feitos dentro de campo. E aí, no meio de tudo isso, surgem casos como o acidente envolvendo David Luiz e Daverson, um incidente de trânsito que repercutiu em todas as redes sociais e grupos de WhatsApp e que trouxe à tona mais problemas. David Luiz, com um aproveitamento baixíssimo no clube, virou símbolo da má fase. 3 vitórias em 12 jogos é muito pouco para um jogador com seu currículo. Já Daverson, além de ainda não justificar a contratação, virou pivô de uma polêmica judicial envolvendo Atlético Mineiro e Cuiabá, que alega não ter recebido o pagamento pela venda. É mais um ingrediente num caldo já cheio de confusão. O que o torcedor vê? Um clube que deveria estar colhendo os frutos de anos de planejamento, de crescimento, de vitórias, agora atolado em problemas administrativos, em escolhas erradas e sem uma liderança clara. É como se o Fortaleza tivesse perdido sua identidade, aquela garra, aquele espírito de superação que encantou o Brasil. E o torcedor sente isso, sofre com isso. A cobrança agora é por atitude. Não dá mais para empurrar com a barriga, não. Dá mais para esconder atrás do passado glorioso. O Fortaleza precisa se reinventar, precisa de sangue novo, precisa mudar. E essa mudança começa por cima, com a diretoria, com quem toma as decisões. Chega de discursos vazios, de entrevistas que não dizem nada. É hora de agir e se tem uma oportunidade para isso, é agora. Com a chegada da nova janela de transferências com a parada do calendário para o Super Mundial, o clube tem um respiro, mas precisa usar esse tempo de forma inteligente. Trazer um executivo de futebol que entenda o tamanho do desafio, que saiba montar elenco, que tenha pulso firme para cortar o que não serve mais. Um profissional que não venha só para preencher cargo, mas para liderar uma revolução silenciosa que o Fortaleza tanto precisa. Porque, sejamos francos, se nada mudar, o futuro é sombrio. E ninguém quer ver o Fortaleza afundando ainda mais, perdendo espaço, virando piada entre os rivais. A torcida é apaixonada demais, fiel demais para merecer isso. O clube deve uma resposta a esse torcedor. Uma resposta em campo, nas contratações, nas atitudes. O momento é crítico, mas ainda há tempo. Tempo de reconhecer os erros, de mudar rotas, de começar a reconstrução. Porque se continuar assim, 2025 será lembrado como o ano do colapso, o ano em que tudo ruiu. E aí, amigo, não vai ter café com toinha que salve. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Nos bastidores do futebol mundial, um rumor vem ganhando força e promete agitar o mercado brasileiro e internacional. Circula com intensidade que Nasser Al-Khelaifi, presidente e dono do Paris Saint-Germain, estaria preparando uma proposta considerada absolutamente fora dos padrões para tentar a contratação de um talento emergente do futebol brasileiro, o Fortaleza Esporte Clube. A notícia ainda não foi confirmada oficialmente, mas fontes próximas à diretoria do clube cearense sugerem que o interesse é real e que os valores envolvidos podem ser surpreendentes para um clube do porte do Fortaleza. Segundo informações que começam a se espalhar entre jornalistas esportivos, Al-Khelaifi teria ficado impressionado com o desempenho recente do Fortaleza e estaria disposto a investir uma quantia que beira o inacreditável para tirar um dos principais destaques do time para a Europa.
A movimentação do Cartola do PSG não é inédita, visto que ele tem o costume de buscar talentos promissores em ligas fora da elite europeia, especialmente na América do Sul, onde o futebol brasileiro é visto como uma fonte inesgotável de craques. Ponto a possível oferta, que ainda é tratada como uma especulação, teria valores que ultrapassariam qualquer transação recente envolvendo clubes brasileiros do Nordeste, podendo superar os milhões de euros. Isso colocaria o Fortaleza em uma posição de destaque no cenário mundial, não apenas pela possível venda milionária, mas também pelo prestígio de ser um clube que chamou a atenção do gigante parisiense, dono de estrelas internacionais como Neymar e Mbappé. O impacto dessa negociação, caso se confirme, pode ser revolucionário para a estrutura financeira do clube cearense. Fontes próximas ao jogador-alvo da investida revelam que o atleta estaria motivado pela chance de atuar em um dos clubes mais vanguardistas da Europa, que conta com um projeto ambicioso e investimentos robustos. Por outro lado, a diretoria do Fortaleza estaria cautelosa, ciente de que perder uma peça-chave pode prejudicar o time em competições importantes, mas também reconhecendo que uma proposta dessa magnitude poderia impulsionar o clube a um novo patamar, tanto financeiramente quanto em visibilidade global. É importante lembrar que Nasser Al-Khelaifi, além de presidente do PSG, é uma figura influente no futebol mundial, com conexões poderosas e recursos praticamente ilimitados, o que torna essa possível proposta ainda mais palpável. O Cartola árabe já mostrou que não hesita em fazer investimentos audaciosos para fortalecer seu time, e a movimentação em direção ao futebol brasileiro parece ser uma estratégia para diversificar o elenco com jovens promissores de olho no futuro. Enquanto isso, torcedores do Fortaleza vivem um misto de ansiedade e esperança. De um lado, a chance de ver um ídolo do clube ganhar os holofotes internacionais é motivo de orgulho. Por outro, a saída pode representar um desafio para a equipe na disputa dos campeonatos locais e nacionais. A imprensa esportiva brasileira está atenta a cada movimentação, aguardando desdobramentos que podem mudar o panorama do futebol nordestino e, quem sabe, do próprio futebol brasileiro. Ainda que o negócio esteja longe de ser concretizado, a mera possibilidade de um acordo entre Nasser Al-Khelaifi e o Fortaleza já acende o imaginário dos fãs e especialistas. É mais um capítulo de uma novela que pode transformar a história do clube e, quem sabe, abrir caminho para outros talentos da região serem observados pelo mundo. Resta aguardar os próximos capítulos dessa trama, que promete ser uma das mais comentadas no futebol nacional e internacional nos próximos meses. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima! E que venham mais vitórias para os nossos times!